Ouça agora mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Onésimo Mesquita. Olá, meu amigo e minha amiga, minha irmã, gente boa que me acompanha por aqui. Que enorme satisfação estarmos juntos mais uma vez, seja agora pela manhã, seja pela tarde ou pela noite. Não importa muito o momento ou o horário em que você está ouvindo este devocional. O que importa para mim, e creio que também assim para o coração do nosso Senhor, é que você esteja com fome e desejo de uma direção de Deus, de ter um tempo, como hoje nós chamamos, um tempo de qualidade com o Senhor, para ouvir sua voz, para meditar em sua palavra. E para este tempo, eu tenho tentado trazer para você aqui aquilo que eu mesmo tenho refletido, aquilo que eu mesmo tenho meditado, aquilo que tem sido fruto dos meus devocionais, aonde eu encontro alívio para a minha alma, aonde eu encontro a direção que eu preciso para tomar as decisões difíceis da vida. Enquanto aqui eu estou falando, eu estou folheando minha Bíblia e me lembrando aqui de que este barulho do folhear da Bíblia foi sempre marcante quando minha mãe ainda estava viva e ela sempre meditava na palavra de Deus e eu ali acompanhava atentamente os movimentos dela, a maneira como ela escrevia nos textos. E após o seu falecimento, encontrando ali os seus diários, minha mãe tinha aquele costume do diário, de escrever os seus diários. Eu pude ver o quanto minha mãe foi alguém que tinha fome daquela palavra, da palavra do Senhor. E é com essa mesma fome que nós chegamos aqui, para transmitir esse devocional, para compartilhar com você aquilo que sei que é direções de Deus, do Senhor, Cristo que nós amamos para a sua vida. E para esse momento agora, eu queria fazer uma série de reflexões. Eu gosto muito da série por causa que ela organiza, ela sistematiza muitas coisas que nós precisamos ouvir. Eu queria então começar chamando a sua atenção para o Salmo 1. Vou estar lendo aqui para a gente o Salmo 1 e depois fazer a minha primeira reflexão sobre o Salmo, deixando aqui algumas coisas importantes daquilo que Deus tem falado comigo e que sei que Ele poderá falar muito, mas muito com você. O Salmo 1, e aqui eu farei a leitura na versão que eu uso, da Almeida século XXI, que diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz a destruição. Eu queria levantar hoje o questionamento, muito importante, para iniciarmos aqui esse salmo, dessa primeira frase aqui, que é marcante. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E por favor, entenda, quero trabalhar com você, para esse devocional, algo muito importante, que é a questão da transigência, daquilo que nós entendemos quando nós aceitamos a assimilação cultural, a assimilação ao erro, a certas coisas que podem estar moldando ou destruindo o nosso caráter. Eu sou natural de uma cidade que tem algumas falésias, e nessas falésias eu sempre observava, ali mesmo na praia, aquilo que nós chamamos de o poder da erosão. Ano após ano, eu via como a falésia ia mudando. Aquilo que não parece tão visível aos nossos olhos no momento da vista, mas com o tempo nós vamos enxergando como as coisas vão mudando. A maresia muito forte, força do vento, e ali a erosão vai trazendo. O fenômeno da transigência, daquilo que é a assimilação, a acomodação ao erro. E, por favor, entenda que eu não estou me referindo àqueles momentos de dar, de receber, tão necessários para se viver em harmonia uns com os outros. Que sem esse tipo que seria um tipo saudável de transigência,
As nações, por exemplo, jamais poderiam encontrar um local para a coexistência pacífica, ou até mesmo os membros de família não poderiam ali estar convivendo sem atacar uns aos outros. Eu quero falar, em vez disso, do transigir com o erro, do assimilar o erro, do permitir o erro, permitindo que os tentáculos do movimento lento que o mal possui nos envolva, extraindo ali de nossas vidas alegrias, recompensas que são frutos da obediência constante, da obediência à palavra de Deus. E isso às vezes acontece tão silenciosamente, sutilmente, que nos é dificilmente percebido de que de fato está ocorrendo. É como um carvalho enorme que apodreceu por dentro durante anos, então ele cai de repente. Aqueles que permitem a opressão corrosiva da transigência podem esperar uma queda final. Ele não cai do dia para a noite, ele cai por causa da transigência. Ele vai permitindo essa assimilação. Isso é tão forte, porque essa é a atitude que nós temos que tomar frente a esta erosão que o mundo vem sofrendo lentamente. E o Salmo 1 nos lembra de algo extraordinário. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Isso é tremendo, isso é muito tremendo, porque nos leva a perceber aqui algumas palavras muito chave. O texto diz que anda, conselho ímpio, né? Detenha e caminho pecador, assenta, roda, escarnecedores. São as palavras que estão aqui em paralelo. O bem-aventurado aqui no idioma hebraico, ele é muito mais descritivo do que a sua terminação usual. Uma tradução viável minha, eu diria que seria feliz, muito feliz, ou abençoado, muito abençoado. A pergunta que nós devemos fazer agora é o que causa esta abundância de muita felicidade? É a pureza intransigente do andar justo com Deus. O homem justo, ele não é transigente, ele não aceita o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda daqueles zombadores. Ele é intransigente quanto à pureza do seu andar com Deus. O que deve ser percebido, meu querido, meu irmão, servo de Deus, serva de Deus, é que nós estamos sempre rodeados de pessoas, e aqui o ímpio não é simplesmente o nosso vizinho, não é simplesmente a pessoa que não serve a Deus. Não, é muito mais do que isso. Porque há pessoas boas, pessoas honestas, que nós podemos ter relacionamento e devemos ter o relacionamento com essas pessoas. Só que o ímpio aqui é aquele que ele reconhece a verdade, ele reconhece a retidão do caminhar com Deus, mas ele escolhe, ele persevera neste conselho ímpio, ele se sente feliz em ser contra Deus, ele detém a verdade de Deus. Ele prefere a impiedade consciente. Aqui não é algo inconsciente, é algo muito consciente. Este pecador, esta pessoa que tem este caminho, é porque ele sabe que o caminho de retorno leva a Deus, mas ele persevera neste caminho do pecado. Ele sabe o que é o pecado, ele sabe o que o pecado causa para a sua vida. E esta roda, este assentar na roda do zombador, é aquele que de fato zomba, como o salmista diz. Quando nós estamos sofrendo, eles zombam. Onde está Deus? Quando você está numa situação de aflição, ele vai dizer, mas cadê Deus que não desce para ajudá-lo? Porque Deus não faz nada se Deus ama todos. Seguir este conselho do ímpio, caminhar este caminho do pecador, sentar-se à roda dos escarnecedores, não é para você, não é para mim. O salmista, ele tem a erosão espiritual em mente. Se você vai aceitando, vai transigindo, vai deixando que o conselho ímpio chegue em seu coração, você começa a duvidar daquilo que é a fidelidade de Deus. E começa a seguir outros caminhos. O caminho do pecador,
A vida da curtição, a vida da noitada, ou até mesmo a vida do não sentir a Deus. Pensar que o secular é aquilo que me dá significado. Que estupidez! A partir daí começa-se a sentar na roda dos escarnecedores e começa-se a aceitar a zombaria ao grande Deus. O salmista volta a dizer, ele tem em mente esta erosão espiritual. Essa morte espiritual que vai vir. As figuras de linguagem ilustram facilmente a velocidade das nossas intenções em relação à justiça, como ela diminui. Até uma pausa, até a parada completa, quando elas são desgastadas pela companhia que nós escolhemos, mano. Isso é muito forte, o andar. Este termo que sugere ali um movimento casual ao longo do caminho. Aonde você considera perfeitamente o quão pode ser agradável este caminho e desprezar o caminho do Senhor. Nós precisamos compreender bem. Não é incomum flertar com a vida ímpia, imitando periodicamente movimentos daqueles que não têm a Cristo. Veja, por exemplo, o movimento hoje das tatuagens. E eu sou crítico delas. Isso não é para nós, isso é do movimento hippie, de outras coisas. Nós até flertamos com brincadeiras, em termos de diversões, excitação da impiedade, rimos de ações questionáveis, até mesmo dos nossos filhos. Davi nos adverte contra isso. Ele nos diz para nós sermos felizes e nos afastarmos disso. Se deter. Você consegue perceber a deterioração progressiva em relação a esse movimento da vida ímpia? O transeunte casual diminui o passo. Antes que dê conta, ele já está se detendo. Já está permanecendo nesse caminho. E aí quando ele se detém, é um movimento. Você está percebendo como ele vem andando? Ele anda aqui no conselho, aí ele se detém no caminho e depois ele se assenta. Lentamente ele para. E esse assentar-se sugere esse assentamento permanente, uma permanência, uma habitação. Aqui ele já se afastou tanto da vida e do caminho da retidão que ele agora decide residir permanentemente. Ele esqueceu a vida peregrina aqui neste mundo e decide permanecer. Permanecer. Não perca isto. O modo de vida está na esfera muito clara do escarnecedor, vivendo desta forma, blasfemando contra Deus, desprezando aquilo que é sagrado. Não perca isto. E se assentar significa isso. Como nós devemos agir diante disso? Eu diria que Daniel é o exemplo simples para nós. Daniel, ele decide não andar, não seguir, não se assentar. Ele não segue o conselho, ele não anda neste caminho, ele não assenta a roda dos escarnecedores. Ele decide não se contaminar. Daniel é intransigente. Daniel é intransigente. Absolutamente intransigente. Meu amado irmão, servo de Deus, serva do Senhor, observa nesta reflexão primária que nós fizemos sobre este capítulo. A primeira de uma série. Veja como algumas coisas têm erodido, que você tem transigido. Se não, permaneça no seu caminho. Permaneça na dispensação do Senhor. Daquilo que Deus tem para a sua vida, nos propósitos, no plano que está revelado única e exclusivamente nas páginas da Bíblia Sagrada. Esta fonte inesgotável de entendimento, de sabedoria. Este livro que nos faz, de fato, viver o caminho, seguir o conselho verdadeiro do justo, do servo, da serva de Deus, dos apóstolos, dos profetas e do Cristo que aqui está revelado.
Pare agora, reflita e diga não a tudo aquilo que vem para fazer você transigir, para te fazer de fato parar. Você segue por outro caminho. Nós assembleianos temos um hino fantástico que diz: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. A minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Aleluia! Essa é a nossa esperança. O retorno, não precisamos transigir com esse mundo. Seremos intransigentes até o fim. Não abriremos mão do nosso chamado. Não adianta o mundo vir, mas com as suas iguarias, com seus manjares turcos, pelo contrário, estamos a caminho. Estou seguindo neste caminho. Oremos agora pela sua vida. Que Deus te abençoe neste dia, nesta semana. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Bendizemos teu nome, pois tua fidelidade, teu amor, tua graça tem nos alcançado. Tem nos feito compreender, entender ainda mais que somos intransigentes com esse mundo. Não queremos nada com ele. Pelo contrário, servir-te, amar-te, tê-lo acima de tudo é o nosso bem maior. Em nome do teu Filho Jesus, a quem tu amas, Pai. Abençoa-nos com uma semana diante de ti em paz. Na intransigência de quem te ama acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém, meu amado e querido irmão.